Olá, meus guerreiros, como vocês estão? Tudo na bênção? Aqui o Senhor tem nos guardado pela sua misericórdia. Como nós dissemos no vídeo anterior, estaremos trazendo uma série de estudos falando sobre a ordem da salvação. E para a ordem da salvação, nós estaremos utilizando a visão luterana e a visão calvinista ou dos reformados, para poder nos embasar. A diferença da ordem desses dois blocos é apenas na questão da adoção, que os luteranos adotam como fazendo parte da ordem, e já os calvinistas em si, eles não aderem à questão da ordem, colocando dentro a questão da adoção. E também há uma certa supressão, porque os calvinistas, no momento da conversão, eles colocam a ação direta da fé e do arrependimento. E já os luteranos, eles têm uma proposição mais definida sobre a fé e o arrependimento, como trabalhando isoladamente na questão da ordem. Mas nós vamos fazer uso dessa questão e hoje vamos estar falando rapidamente sobre o primeiro ponto da ordem da salvação, que é justamente a vocação. E a vocação, ela é externa e interna, e também ela é algo verbal, né? Ou não. Pode ser também algo real em si, daquilo que se vê. Mas eu queria utilizar um texto da palavra do Senhor, de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, o verso 14, sobre a conversão de Lídia, porque aqui a gente vai ver a questão da vocação, tanto externa como interna. A diferença delas duas é porque a interna, ela já vem logo com a questão do ato da regeneração. E a vocação externa, ela de uma certa forma, ela vem antes da regeneração. Tem esse sentido. Então vamos ver aqui o que é que diz. No versículo 14 do livro de Atos, capítulo 16, diz assim: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aqui nós vemos sobre a realidade de Lídia, uma vocação externa. Por que uma vocação externa? Porque Lídia, ela foi atraída pela palavra do Senhor. Ou seja, nesse contexto a gente pode entender por que há pessoas que, de uma certa forma, acabam sendo atingidas pela palavra de Deus em um culto, em uma pregação de púlpito, e outras não. Aqui mostra justamente a vocação externa que Deus já havia feito na sua presciência com aquela pessoa. Às vezes tem pessoas que entram na igreja, ouvem a palavra de Deus, são atraídas pelas músicas, são atraídas pela liturgia em si, mas não são alcançadas pela palavra. Saem, depois quando chega lá fora, se pergunta, e aí, qual foi o texto que o pregador ele usou para a pregação? E aquela pessoa não sabe informar. Por quê? Porque ela não foi alcançada naquele momento pela vocação externa. Mas já outras pessoas respondem favoravelmente a ouvir a pregação, ouvir
a palavra de Deus. E aqui nós vemos que Lídia, nesse texto aqui, ela foi atraída por aquilo que Paulo estava fazendo, pela pregação que Paulo estava fazendo naquele momento. E aqui o texto diz que Lídia, ela ouviu, e quando ela ouviu, abriu o seu coração para aquilo que estava sendo pregado ali por Paulo. Então foi uma vocação externa. E a vocação interna também a gente vê na resposta de Lídia, e vamos já dizer, como diz assim o versículo 15, depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou. Vamos ler só até aqui. Depois aqui esse rogar é o chamamento de Lídia para que Paulo pudesse ali permanecer na casa dela, né? Ir até a casa dela. Mas o interessante aqui está dizendo justamente isso. Depois que foi batizada. Aqui nós já vemos uma vocação interna claramente que já vem conjuntamente com o ato da regeneração. Porque aqueles que têm a vocação interna, eles são compelidos a mudar o seu estilo, mudar a sua vida, mudar a sua característica. Aquilo que você fazia antes, que agradava ao mundo, você não faz mais. O seu modo de vestir, o que você antigamente andava no curso desse mundo com as suas práticas e seus costumes, no vestir, no falar, no agir, você já torna totalmente diferente. Essa é uma vocação interna e que ela se assemelha e vem em conjunto com a regeneração. E nesse quesito, tanto os luteranos quanto também os reformados, eles têm a mesma visão. Têm a mesma visão. E como nós falamos aqui, também para a vocação existe a questão verbal. A vocação mais interessante na vida do homem é uma vocação que ela vem com o sentido verbal. Por que eu estou falando isso? Verbal é, logicamente, ouvir a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque no conceito católico, não é o púlpito que é o mais importante, mas é o altar. É o sacramento que é realizado ali, mais do que o púlpito. Isso, então, na visão dos católicos, é uma vocação não verbal, mas sim uma vocação real, algo que os olhos veem, algo que os olhos estão presenciando. Mas a própria palavra de Deus, amigos, diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então quer dizer que a vocação, ela é uma vocação verbal. Ela precisa ser, porque há um perigo muito grande daquela vocação real, porque pode tornar este homem detentor da sua própria salvação, de achar que ele sim pode trazer para si mesmo, pelos seus próprios esforços, pela sua própria forma, uma salvação. E isso a Bíblia, ela condena, ela desmente, porque ela diz que não é pelas obras, e sim pela fé. Então nós temos que entender que uma vocação, ela é verbal, ela é externa, ela é interna, porque vem acompanhado com a regeneração, mas também ela é verbal. Então que Deus abençoe e que aquilo que tu, da minha parte, ouviste pela palavra de Deus e creste naquilo que o Senhor e o Espírito do Senhor, ele fez na tua vida, ela segure a tua convicção até a volta de Jesus Cristo. Então vamos, neste ponto, parar por aqui. A próxima que estaremos trazendo, vamos estar trazendo outro segmento da ordem da salvação, ou outra característica para abençoar a tua vida. Deus abençoe.